Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Quero saber como é que foi o Natal ontem na sua casa, como foi a ceia. Conseguiu aproveitar alguma das dicas que nós demos? Eu espero que sim, o Natal na minha família foi maravilhoso. Comenta aí como é que foi o seu, que eu quero saber, tá bom? Mas hoje a gente vai mudar um pouquinho o tema. A gente vai falar sobre toda essa questão mental, sobre saúde mental, autoconfiança, aceitação social, como não depender apenas da validação externa. E é um tema que está muito ligado à família, amigos, ao Natal, à perspectiva de começar um novo ano. Então a gente trouxe essa entrevista para você com a psicóloga Jordana Feitosa e eu espero que você consiga aprender, aproveitar o melhor da nossa entrevista e com certeza colocar em prática no seu dia a dia. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, que inclusive já esteve aqui algumas vezes, mas fazia um tempinho que ela não vinha, que é a Jordana, psicóloga. É muito bom te receber aqui, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Eu que fico feliz de ser chamada mais uma vez. Falei isso pra você no off e vou falar agora também, que eu admiro muito você enquanto profissional. Então é uma honra estar aqui novamente. Muito obrigada e eu admiro você também de volta. Estou sempre assistindo os vídeos, compartilhando o que você posta. Eu também fico pensando, às vezes, eu acho que se encaixa ou não se encaixa também na minha rotina, na minha vida. E acho muito legal essas postagens sobre a vida real, porque quem está em casa já vai fazendo uma reflexão. É a intenção, exatamente isso. E tá dando certo, então. E é sobre isso que a gente combinou de falar hoje também, sobre autoconfiança, sobre aceitação social e sobre essa dependência, às vezes, da validação externa, de depender da aceitação do outro. Muito do que você traz nas suas redes sociais. Eu queria que a gente começasse falando hoje, para quem de casa ainda não conhece, ainda não viu seus vídeos e não sabe muito bem o que é essa autoconfiança. Eu sei o que é autoconfiança, mas às vezes quando a gente vai falar, não sabe muito bem definir em palavras. Como é que você consegue explicar para a gente? Eu adorei que você fez esse resgate das minhas redes sociais e vou começar falando um pouco sobre isso. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu escutava muito que tinha que ter um tema, um nicho de mercado para eu poder aparecer nas redes. E eu falei, como é que eu vou escolher esse tema se eu nem tenho uma clínica bem formada, se eu nem tenho pacientes para atender e para escutar? Então, o meu trajeto foi escutar as pessoas primeiro. Então, fui formando minha clínica, entendendo qual era o sintoma geral ali das pessoas que me chegavam. E o ponto em comum que eu encontrei nessas pessoas, escutando na clínica os meus pacientes, foi justamente a falta da autoconfiança. Eu entendi que, em alguma medida, a maioria das pessoas tem algum ponto de insegurança, não se sentem confiantes e que isso atrapalha muito a vida delas. Então, foi assim que eu comecei a falar sobre autoconfiança. E na minha experiência clínica, tanto nesse antes de decidir o que falar, mas depois também, ao longo da minha experiência até hoje, o que eu vejo como conceito do que é autoconfiança é bancar quem você é no mundo. E parece muito simples ser quem você é, mas a gente sabe que na vida prática não é assim que funciona. Ainda mais um mundo de tantas aparências, de tantos estímulos rápidos e que a gente mostra só o que a gente quer, fica muito difícil reconhecer e bancar nossas decisões. Então, apesar de ter muitos conceitos sobre isso, essa foi a forma que eu traduzi a autoconfiança na minha experiência clínica. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes o outro diz, mas você faz o que você quer, você se veste como você quer, você faz o que você quer, pensa que você é uma pessoa super autoconfiante e às vezes você não tá se sentindo assim por dentro. Exatamente. E ninguém sabe o corre que é para fazer isso acontecer, de vestir uma roupa que você quer, de se posicionar da forma que você quer, de escolher o que de fato você deseja. Porque, como a gente acabou de falar, parece um pouco simples, mas na prática isso se confunde muito. O que é meu, o que é do outro, o que o outro quer. Então acaba que, infelizmente, ser autoconfiante não é uma tarefa muito fácil. É mais um processo que para algumas pessoas pode ser muito longo também? Também, eu acho que depende muito da construção de cada sujeito. Para alguns pode parecer mais fácil, porque ao longo da história isso foi sendo desenvolvido, e para algumas pessoas é uma novidade. Então, chega aos 30, 40 anos e se toca que isso é algo que lhe falta. Como você bem falou no começo, né? A gente vai vivendo, trabalhando, experienciando as coisas e do nada vem essa nomeação do que nos falta. A autoconfiança pode ser um lugar também de falta, né, nas pessoas. E você pode ir percebendo e refletindo aí sobre o que a gente está conversando. E quando a gente fala sobre autoconfiança e essa aceitação do outro, como é que eles vão ser muito diferentes?
não se separam em nenhum momento. Porque, veja só, eu gosto muito dessa discussão de aceitação social, porque eu vejo muitos discursos de, não ligue o que os outros pensam. E a gente pensa que isso é autoconfiança. Não é. Não é possível se separar totalmente do que o outro quer que a gente seja, ou do que o outro está pensando sobre nós. Aí você pensa, mas não é autoconfiança não, que é isso? Não, amor. Por quê? A gente vive em um laço social, a gente vive no meio social, a gente nasce de alguém, vive com alguém, morre com alguém também. Então, seria muita inocência pensar que dá para separar totalmente quem a gente é do outro, porque tem muito desse outro na gente, e tem muito da gente nesse outro também. A gente se relaciona com o mundo nessa troca. Então, seria muita inocência pensar que dá para separar totalmente. O desafio é entender quando isso, né, esse apego muito forte ao que o outro quer, ao que o outro pensa, atrapalha ser quem a gente é. Porque dá para ser quem a gente é com o outro também. E como é que a gente pode fazer isso? É a pergunta de milhões, né? Eu acho que é um grande processo e resgatando a sua história, a sua construção de vida, que isso fica um pouco mais claro. Mas alguns exercícios mais práticos que a gente pode pensar. Se você tem uma convicção muito forte sobre você, alguns valores e conceitos inegociáveis, e se você não tem, vá atrás de ter, se firme nisso. Sabe, mesmo entendendo que isso pode ter influência dos outros, porque a gente vive nesse laço social, passe a ter um pouco mais de critério, ter esse crivo um pouco mais criterioso, de fato, sobre o que é importante para você na sua vida. Então, entendendo que o outro faz parte, mas que ele não é o todo sobre você. Existem algumas percepções, alguns conceitos e elementos que devem partir de você, primeiramente. E quando a gente fala sobre esses elementos, sobre essa percepção de você entender o que é que... suas opiniões, né, seus valores... Não vai ter idade para ter essa percepção? Pode ser um adolescente que está terminando o ensino médio e pensando em uma faculdade. Ou pode ser alguém mais velho, como você falou, com 40, com 50 anos. Claro, até porque a percepção de vida, ela muda de acordo com as experiências que a gente é colocado, que a gente se coloca. Então, a sua percepção de mundo e sobre si aos 10 anos é diferente dos 40. Isso quer dizer que nesse processo inteiro vai ser muito diferente? Pode ser que sim, pode ser que não. O ideal é que a gente trabalhe a autoconfiança desde criança. E isso é o que eu defendo também. Mas ao longo da vida você vai mudando essa percepção sobre você. Então sempre é tempo de acrescentar novos elementos sobre quem você é ou sobre como você percebe o mundo. Você falou sobre essa autoaceitação desde criança. Sim, Como sim. é que a gente poderia entender melhor? Às vezes uma mãe, um pai que está nos assistindo não consegue entender essa frase. Eu acho um debate tão importante, porque esses conceitos que a gente fala, né, que geralmente psicólogos batem muito nessa tecla, de autoconfiança, de autoestima, de autopercepção, eles não se constroem do nada. É o que a gente está traçando aqui desde o começo, que é um processo e uma construção. Então, se é algo que se constrói desde criança, quem são os responsáveis por essa criança? Então, pais e mães, já deixo o recado desde já, incentivem e encorajem suas crianças a serem cada vez mais quem elas são. Então, eu vejo muito esse movimento de pais muito proibicionistas ou pais muito punitivistas. Provavelmente essa criança vai nascer como? Insegura, com medo, porque não viu nada sobre o mundo, porque o pai e essa mãe não permitiram que essa criança, ou que esse menino, que essa menina explorassem o mundo ao redor e se relacionasse com as pessoas. Então, isso da autoaceitação, a aceitação social, como não depender disso, começa lá na infância. Então, se você encoraja seu filho a se posicionar, a perguntar, a desenvolver a curiosidade, a criatividade, isso são elementos que lá na frente vão ser muito positivos para ela. Mas se você incentiva a sua criança a não perguntar, a não falar, incentiva, não faça isso, não faça aquilo, não vá para tal canto por causa disso e disso, enfim, gera provavelmente uma criança medrosa, que lá na frente vai ser chamada de quê? De insegura e de enrolada. É um termo, acho que talvez do nordestino, não sei, mas pessoas desenroladas e pessoas enroladas é muito por aí. Pessoas confiantes são mais enroladas, porque são vistas nesse lugar de tentar, de se relacionar, de experimentar. E crianças enroladas e pessoas inseguras é muito por esse viés contrário. Não experimenta, não faz, porque os pais lá atrás não encorajaram a isso. Então, pais e mães comecem desde já a pensar como construir autoconfiança nas suas crianças. Claro que nunca é tarde, mas começando Nossa, desde fica muito mais novinho já fácil. tem um caminho aí, às vezes, mais fácil. Com Quando você certeza. estava falando sobre essa parte de experimentar e dos pequenos porquês, ou às vezes a criança quer isso, quer aquilo, claro que não vai afetar nada de perigoso. Eu acho muito interessante, Claro, sim. pensando nas minhas sobrinhas. A mais novinha tem 2 anos e às vezes ela
quer ir pra escola com a roupa que tem nada a ver com laço. Uhum. E aí a minha irmã dizia, ai meu Deus, por onde é que ela vai assim? E aí minha mãe dizia, deixa ela aí, que ela quer ir hoje com esse laço, nada a ver. Deixa ela ir pra escola, não tem problema nenhum, pra creche, inclusive, porque ela só tem 2 anos. Aí ela ia com um laço nada a ver com a roupa, mas ela ia super feliz. Pronto. E é um exemplo bem simples. Que exemplo bacana. Mas é muito significativo isso, porque, veja, provavelmente sua irmã, né? Sim. Não vai deixar a menina sair de qualquer jeito, porque isso fala sobre limites que crianças precisam aprender. Mas olha que bacana ela escolher um laço, ela escolher a cor, ela escolher a roupa minimamente que ela vai hoje, porque isso fala sobre autonomia. Então, autoconfiança fala sobre autopercepção e autonomia também, que é construída já nesses primeiros passos. Então, ela ter essa autonomia de se posicionar, dizer eu quero esse laço, e a mãe encorajar isso com limites, de acordo com a idade, claro, é muito importante, é muito significativo para construir uma pessoa, nesse caso, uma menina autoconfiante. Com certeza. Já fica aí, dá uma olhadinha, o que é que você pode melhorar, ou às vezes adaptar na sua realidade com seus filhos, com seus sobrinhos, que já pode ajudar na autoconfiança. O tema nem era criança, e a gente puxou agora para esse final. Mas é porque tem tudo a ver. Tá tudo ligado. Os adultos de hoje já foram crianças em algum momento. E se a gente fala desse lugar de se perceber no mundo desde criança, a autoconfiança começa desde criança também. Com toda certeza. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Não sai daí que a gente volta já para conversar mais um pouquinho. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usa a telecaba aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha É quase- essa telecaba. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. A
A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já viu as ofertas de Natal do nosso atacarejo? Peru Seara temperado quilo 31,98. Ave Fiesta Seara quilo 30,98. Panetone nosso atacarejo sabores 400 gramas 12,98. Sidra Líder 660 ml 12,68. Heineken Long Neck 330 ml 5,88. Ofertas válidas de 17 a 28 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Beba com moderação. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre autoaceitação, autoconfiança, aceitação social. Muitos temas que você pode ficar aqui com a gente e aprender e fazer uma reflexão sobre você mesmo também. A Jordana Feitosa, que é psicóloga, está aqui ao nosso lado, tirando muitas dúvidas e trazendo muita informação. Jordana, eu queria que a gente voltasse falando um pouquinho sobre essa necessidade de aprovação. Existe algum ponto na nossa vida que essa necessidade vai começar ou ela sempre faz parte da gente? Em alguma medida sempre faz parte, porque como a gente construiu agora há pouco, a gente nasce de alguém, vive com alguém, se constrói no mundo a partir de outras pessoas. Então, em alguma medida, isso sempre vai ser uma questão do que esse outro está pensando, o que esse outro está falando e tudo. Mas essa necessidade de uma aprovação, talvez é um conceito diferente desse laço social que a gente está construindo. E talvez isso venha da infância, isso venha de conceitos muito formulados, é a forma que você escolhe viver também. A comparação é um meio muito violento de viver, e a gente vive em um meio que isso acontece muito. Então a necessidade, a dependência dessa aprovação pode vir muito daí, do estilo de vida que você leva e como percebe ou se relaciona demais com a vida dos outros, sem perceber a sua. E quando a gente fala sobre essa comparação, vou até citar o próprio Instagram, que você sempre produz conteúdos. Sim. E acredito que como você produz conteúdos, algumas pessoas vêm, falam coisas ruins, aquele hate, né, que a gente escuta bastante. E conseguir manter a posição e não se deixar influenciar por isso. É muito importante quando a gente fala sobre isso? É um desafio, porque assim, as redes sociais e a internet, hoje, afloraram muito esse lugar da comparação, porque justamente a gente tem acesso de maneira muito mais íntima e de maneira muito mais, sei lá, geral sobre a vida da pessoa. A gente grava a nossa casa, a gente grava a nossa rotina, grava a nossa vida. E quando a gente começa a ver isso dos outros demais, isso pode gerar comparação e automaticamente pode gerar, por exemplo, um hate. E como lidar com o hate? Com autoconfiança. Fica muito mais fácil você entender que aquela percepção do outro sobre você é muito mais dele do que sua, quando você sabe sobre quem você é. Vou traduzir aqui. Quando você não sabe muito bem sobre quem você é, o que você gosta, seus limites, suas questões, os elementos que são importantes e negociáveis para você, o que disserem sobre você vai fazer sentido. Então, se eu não sei o que eu sou, o que o outro disser sobre mim faz sentido. Eu não sei quem eu sou. Entende? Dando para entender, parece um pouco confuso, mas fala sobre esse lugar de percepção, né, de autopercepção, e como esses outros me percebem também. E como eu não posso depender disso para criar a minha percepção sobre mim. Entende a lógica? Para mim faz muito sentido. Inclusive, eu passei por uma situação bem chata recentemente, em um espetinho que um rapaz falou uma palavra, acabou gritando comigo, e aí eu virei de costas e só saí. Porque pra mim aquilo ali não valia de nada. Quando sou nada daquilo que ele falou, ele tava bêbado e acabou falando demais. E aí eu saí do canto e foi isso. Então, acho que... E às vezes você pode querer... eu me importo, eu vou querer brigar, eu vou querer voltar. E aquilo ali não ia levar a nada. Podia existir uma briga, uma outra situação. Então, como pra mim aquilo ali não importava de nada, eu simplesmente saí. E eu acho que vai muito em contra ao que você tá falando também. Exatamente. O quanto que as palavras dessa pessoa, de outras pessoas sobre a gente, nos atravessam. Então, são palavras que marcam o nosso corpo ao longo da vida, na infância, na adolescência, assim, sucessivamente, mas que hoje, no período que você tem no aqui e no agora, é importante se reconhecer nesse lugar, e o quanto que essas palavras fazem sentido com quem eu sou hoje. Sim ou não? É a primeira pergunta. No seu caso, não fez sentido, você seguiu em frente. Mas será que todos teriam essa autonomia de entender que não faz sentido? Porque se você não sabe quem você é, o que aquela pessoa disse, será que eu sou isso? Será que eu não sou?
você não sabe quem você é, fica mais fácil, né? Se contaminar por qualquer palavra que venha a ser falada sobre você. E a gente falou sobre esse hate, eu queria levantar outro ponto também. Às vezes sobre a comparação e querer diminuir a outra pessoa. Às vezes na rede social você vê aquela pessoa, eu acho ela muito bonita, ou ela chegou em um canto que eu quero chegar também. E no lugar de você usar como inspiração, você acaba querendo diminuir aquela pessoa como se isso fosse te ajudar de alguma forma. Isso também acaba comprovando uma pessoa insegura. Eu acho que isso é o cenário mais negativo que a gente pode enxergar nessa relação com o outro e da comparação. Porque a gente acabou de falar, inclusive, que a comparação é um pouco inevitável. Sim. Sempre vai existir um pouco desse lugar de comparação entre eu e você, eu e o mundo, e assim seguindo. Mas quando esse cenário vira violento, nesse lugar de apontar, de colocar coisas negativas sobre o outro, isso fala muito mais sobre você do que necessariamente sobre esse outro. Então é talvez o cenário mais negativo que a gente fala de pessoas inseguras. Mas que acaba, infelizmente, acontecendo bastante, né? A gente vê muito nas redes sociais. Às vezes as pessoas se escondem para falar o que quer através das redes sociais e acaba que fala muito mais sobre elas do que sobre o outro. Com toda certeza. E esse aí pode ser um dos sinais de uma pessoa que está muito insegura e querendo mais essa aceitação, essa aprovação social? Com certeza. Tem outros sinais que a gente pode observar também? Com certeza. Esse talvez é o cenário mais negativo, Certo. como a gente falou, de você apontar sobre o outro. Mas perceber sobre você, né, sobre o seu estilo de vida, coisas que você pode considerar ser uma pessoa não autoconfiante ou um pouco mais insegura, isso é das pequenas às grandes coisas. Não saber se posicionar diante de suas escolhas, não poder falar, não poder se comunicar. A comunicação é um ponto muito importante para posicionamento e também para autoconfiança. Então, não saber se posicionar, não saber estabelecer os limites nas relações, não saber o que você quer, não saber como dizer o que você quer, são coisas que dá um cenário assim de insegurança que a gente pode começar a trabalhar a partir disso. Com certeza, às vezes são coisas simples. E também quando a gente fala sobre essa questão de não conseguir se posicionar, às vezes a pessoa é mais jovem e o pessoal acha isso ótimo, né? Porque a pessoa não tem uma opinião, às vezes não vai de frente e não tenta colocar mesmo o querer dela. E os pais acham que isso é ótimo, porque não tá batendo de frente com os pais. Mas acaba que isso mais na frente também é um problema para a pessoa viver esse exemplo aqui na mente. Exatamente, porque casa muito com o que a gente falou no outro bloco. Sim. De que pais punitivistas, muito proibicionistas, vão criar crianças e pessoas inseguras, porque justamente não dão espaço para essa criança criar coisas sobre ela, ou experienciar coisas sobre ela, ou como a gente bem falou, criar opinião sobre o mundo. Então, mesmo que seja uma opinião que daqui a 5 anos ela vai mudar, é a opinião que ela tem agora, isso precisa ser reconhecido também. Então, pessoas seguras, elas também sabem que elas podem mudar de opinião, mas a opinião que ela tem com o repertório que ela tem hoje também é válido. Então, é um exemplo assim que eu gosto muito, para voltar a esse lugar dos pais e como isso interfere na autoconfiança das pessoas. E esses prejuízos dessa dependência ou às vezes dessa falta de autoaceitação podem percorrer uma vida toda? Infelizmente, sim. Então, pessoas que chegam ao consultório com angústia, ansiedade, uma depressão, alguns nomes que a gente vai colocando por aí desse mal-estar e a gente sabe muito bem o que é. Quando a gente vai caçando, vai desvendando, a gente sabe que são inseguranças ao longo da vida que foram construídas e que até hoje atravessam e marcam o corpo desse sujeito. Então, o não saber se posicionar, o não se colocar, não saber escolher ou não gerar, a partir disso, boas relações, com certeza vai acometer em depressões, em ansiedades, em mal-estares. E aí, muita terapia, né? Para começar a trabalhar esses pontos que já são tão antigos, às vezes. Sim. Assim, tem outras formas de você trabalhar isso também, mas até pela minha profissão, lógico que eu vou defender a posição da psicoterapia, né? Esse resgate da sua história, esse colocar na sua história hoje, você repensar conceitos e você falar e se escutar sobre isso, é muito potente. E a psicoterapia oferece isso para você. E aí você falou que existem outras formas também. Além da terapia, você, às vezes, fazendo algo que você gosta, não é com o seu tempo, às vezes você fazendo uma dança ou fazendo um exercício que você gosta, tudo isso vai ajudando a melhorar e a resgatar, às vezes, essa autoconfiança. Sim, sim. Apesar de ser psicóloga, né, e defender a psicoterapia, eu não acho que a psicoterapia ela é absoluta e que só ela é suficiente para resolver todos os problemas do mundo. Até porque a psicoterapia é 1 hora ali por semana, o resto é você que faz. Então, mudar os seus hábitos, mudar os seus estilos de vida de maneira consciente, a partir do que você construiu na terapia, é sempre uma escolha interessante.
Às vezes algo que você gosta e nunca tentou, ou algo que você começou e não dava para continuar por outros motivos. Quando você vai resgatando essas pequenas coisinhas, e às vezes você precisa da terapia também para conseguir enxergar que você estava deixando essas coisas para trás. Com certeza. E aí você vai associando elas e vai começando essa mudança de dentro para fora. Até porque a terapia vai te convocar a pensar sobre o que você gosta, o que você não gosta, suas demandas mais pessoais, suas questões interpessoais. E você tudo isso vai colocando também na prática no dia a dia, como você acabou de falar. Exatamente, já fica pensando aí o que é que você consegue melhorar e colocar em prática, o que você gostava e deixou para trás, já não faz há bastante tempo. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem Verdade ou Mito, não sai daí. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho usa telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha É quase... essa telecabo. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já viu as ofertas de Natal do Nosso Atacarejo? Peru Seara temperado quilo 31,98. Ave Fiesta Seara quilo 30,98. Panetone Nosso Atacarejo sabores 400 gramas 12,98. Sidra Líder 660 ml 12,68. Heineken Long Neck 330 ml 5,88. Ofertas válidas de 17 a 28 de dezembro. Nosso Atacarejo é pra você sim. Beba com moderação.
Já estamos de volta, já estamos conversando também faz um tempinho. Lembra que o programa fica guardado, fica gravado, melhor dizendo, lá no YouTube. E através de lá você consegue assistir, consegue mandar para alguém que você pensou também enquanto a gente está conversando tudo isso. Eu, pelo menos, já pensei em várias amigas minhas, inclusive que eu vou mandar esse link para elas. Sempre tem alguém que a gente pensa. Vamos agora de verdade ou mito? Vamos soltar a vinheta. Jordana, falei que vou mandar o programa, mas vou mandar até seu contato, porque eu tava pensando em algumas pessoas, o link, né, do Instagram, que tem que mandar mesmo. A gente tem que ajudar as nossas amigas e os nossos amigos. Com certeza. Vamos de verdade ou mito, então. Explica pra gente. Pessoas autoconfiantes não ligam pra opinião dos outros. Tá vendo? Eu amo esse quadro. Já começa assim. É o grande mito que existe sobre a autoconfiança, que pessoas confiantes não ligam para o que os outros pensam. Elas ligam. Todo mundo liga em alguma medida, porque não tem como se desapegar totalmente disso, assim como a gente construiu no primeiro bloco. Se a gente nasce dos outros, a gente vai vendo também nessa relação de laço e de sinó social. Então, sim, a gente liga, mas liga de uma maneira diferente. Ou não deixa isso atravessar de forma tão violenta a nossa história e as nossas escolhas. Então, pessoas confiantes podem sim se importar com o que os outros pensam, mas não deixam isso tomar outras proporções. E aí a importância de conseguir lidar com isso aí, né? Justamente entre a terapia que a gente tava conversando. Sim. Porque às vezes a opinião do outro vai te magoar e vai acabar com o seu dia, com a sua semana. E aí você precisa trabalhar para conseguir melhorar essa parte. Com certeza. Acontece, já aconteceu comigo, inclusive. A comparação constante com os outros enfraquece a autoconfiança. Sim, comparação é uma inimiga, assim, muito violenta da autoconfiança, porque justamente dessa percepção que você está olhando demais para os outros e olhando de menos para si mesmo. É o que a gente falou das redes sociais, que dão esse contexto de maneira muito mais ampla, né? A rede social invade a vida das pessoas e faz a gente se comparar com tudo e com todos ao redor. Então, se comparar excessivamente com os outros, te desconecta de quem você é. Tá olhando demais para os outros, olhe mais para si. Vou até fazer uma pergunta, então. Quando é que essa comparação ela pode deixar de ser algo ok para se tornar algo que não está fazendo bem? Quando você não considera o seu contexto. Eu acho que a primeira coisa que me veio assim quando você perguntou, quando você não considera que o seu contexto é diferente da pessoa que você está se comparando. Você cria uma imaginação, uma fantasia que aquele outro está em um ambiente que é igual ao seu, sai do mesmo lugar e conseguiu coisas surpreendentes. Não é assim que funciona. O seu estilo de vida e a sua história são diferentes, então precisa ter essa mediação de, ok, se comparar, entender, perceber o outro, mas nunca entendendo que esse outro veio do mesmo lugar ou tem a mesma história, porque ele não tem. Então, se a gente desconsiderar o nosso contexto, o nosso estilo de vida ou as nossas possibilidades, fica mais fácil cair nessa armadilha de que o outro é muito melhor do que a gente. Deu pra entender? Deu sim, justamente você entender o seu lugar, né? Você muitas vezes estudou em outra faculdade, ou você trabalhava e estudava ao mesmo tempo, tô dando um exemplo profissional aqui. Sim, sim. Mas são várias coisas que você precisa levar em conta quando você vai se comparar, entre aspas, com aquela pessoa. Eu acho que essa comparação a gente podia tentar deixar de lado e substituir pela inspiração, talvez. Ah, eu concordo, né? Assim, seria o melhor cenário. E você falou o exemplo do profissional, eu penso muito, sabe do quê? No mundo fitness. Agora a corrida, né? Sim. Todo mundo tá nessa modinha do correr, o que é ótimo porque fala sobre saúde, mas acaba que gera essa comparação de um pace ou de uma quilometragem diferente. Mas quando você vê, o cara começou a correr faz 5 anos, você começou a correr faz 2 meses. Será que o desempenho ele precisa ser o mesmo? Será que o estilo de vida do cara possibilita coisas diferentes do seu? Então ter esse lugar de uma comparação, de uma inspiração saudável é sempre interessante, porque o estilo de vida do outro é diferente. Então não vale a pena se comparar totalmente. E acaba, já que você entrou nessa parte do exercício físico, eu vejo muito isso com alguns amigos. Eu sei que existe no público feminino também, mas eu vejo mais na realidade masculina. Às vezes não entender o seu limite, né? Sim. Aí eu quero tanto ser igual ao Júnior que eu vou fazer igual a ele. Só que seu corpo não está preparado para fazer igual ao Júnior. Acaba passando mal, acaba adoecendo e pode ser no cenário do exercício, mas em outros cenários também, Isso. Às vezes você acaba adoecendo você mesmo para tentar ser igual ao outro. Exatamente. E eu falei isso da corrida porque eu acho que tá muito nesse auge. Sim. Todo mundo correndo, todo mundo tentando ser mais saudável, mas todo mundo também se comparando. Então, quanto que essa saúde física tem comprometido a sua saúde mental nesse meio da comparação? Então, fulaninho corre 20 quilômetros, mas olha o estilo de vida de fulaninho. O estilo de vida de fulaninho proporciona isso de maneira mais simples. O seu talvez não faça isso agora. Então, vale a pena ter esse cuidado e essa responsabilidade com você mesmo.
E quando for alguém acessível, por exemplo, se for alguém aqui de Mossoró, alguém próximo, conversa com a pessoa, pergunta como foi que ela chegou lá, às vezes ela vai dar algumas dicas para você e pode às vezes até se tornar um conhecido, às vezes um amigo, uma experiência bem mais legal, bem mais bacana. Legal. Mas entendendo que o percurso dele é diferente do seu e sempre vai ser. Com certeza. Importante se inspirar e pegar essa troca de experiência, eu acho muito bacana também, no esporte ou em qualquer outra esfera. Mas sempre entendendo que o caminho ele é seu. Com certeza. Coloca isso na sua cabeça para você diminuir essas comparações aí em vários meios, né? Vai muito além do que a gente tá falando aqui. Buscar aceitação é sempre algo negativo? Não necessariamente. Buscar essa aceitação, essa aprovação dos outros é talvez um movimento humano, um movimento natural. Então, é importante também se reconhecer a partir desse outro na nossa história e vice-versa. Então, o que a gente pode oferecer para esse outro nas relações que eu estou nutrindo é importante também. Quando isso é excessivo, ou quando isso gera muita angústia, ou quando a gente se perde nesse lugar, nesse movimento, aí está na hora de repensar. Mas eu acho que nem sempre, não precisa ser negativo, acho que a resposta é essa. Né? É se reconhecer no outro, querer essa aprovação e aceitação na relação com as outras pessoas, não precisa ser necessariamente negativo, apesar da gente fazer isso, né? E esse último já até completa o que você falou, buscar aceitação social é algo natural do ser humano. Com certeza. Felizmente ou infelizmente é humano e é natural viver a partir desse outro também. E aí a gente precisa se cuidar para conseguir colocar o pé no freio, né? Como a gente está conversando. Isso, para fazer essa separação. Que não é um exercício fácil, porque se a gente vive com esse outro sempre, é difícil separar, mas a gente vai morrer tentando fazer. Né? A gente vai morrer tentando fazer essa separação entre o que é meu e o que é do outro. Mesmo entendendo que não tenha muito na vida prática, tudo se liga de maneira muito emaranhada. Mas a gente vai tentando fazer esses conceitos. E quem não está conseguindo separar muito bem, quem quer conversar mais e te conhecer, como é que consegue fazer isso? Acho que a principal rede social que eu estou ativa é o Instagram. Mas também outras redes sociais por aí é Psi Jordana Feitosa. PSI Jordana Feitosa. Tá passando aqui embaixo. E através de lá conseguem te encontrar também? Conseguem. Podem falar comigo por lá. Perfeito. E tem muito material legal, viu, gente? Muitos vídeos. Obrigada. E você acaba produzindo muito conteúdo, né? Então tá sempre bem atualizado, com muitas coisas que estão acontecendo. Produzo bastante. E como eu falei, foi uma construção para eu entender que a autoconfiança seria um nicho de posicionamento importante para mim. Porque a minha clínica dos pacientes mostrou isso. Não é à toa que eu falo sobre autoconfiança. Então eu não peguei esse tema, vou falar porque... Não. Teve um motivo muito específico da minha experiência enquanto pessoa, claro, mas também da minha experiência clínica enquanto psicóloga. Então é sobre isso que eu falo nas redes sociais. Autoconfiança, autoestima, autenticidade, posicionamento. E muitos outros temas lá você sempre vai encontrar. Eu quero agradecer a você por ter topado estar com a gente. E é sempre maravilhoso te receber. É sempre maravilhoso estar aqui, sou muito sua fã. Eu a sua. Obrigada. É uma troca aqui então, muito obrigada. A gente vai para mais um intervalo e depois a gente volta a falar sobre saúde, mas sobre outros temas. Não sai daí. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase essa telecabo. Quer ficar bem informado?
As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo o que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já viu as ofertas de Natal do nosso atacarejo? Peru Seara temperado quilo 31,98. Ave Fiesta Seara quilo 30,98. Panetone nosso atacarejo sabores 400 gramas 12,98. Sidra Líder 660 ml 12,68. Heineken Long Neck 330 ml 5,88. Ofertas válidas de 17 a 28 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Beba com moderação. E após a gente falar sobre as ceias, sobre os alimentos, e com certeza eu quero saber o que é que você vai conseguir colocar em prática, a gente vai continuar falando sobre Natal, mas sobre o Natal no sertão, longe de toda a loucura da cidade. Como é comemorado esse Natal lá no sertão? A Ana Clara vai trazer esse material que é muito emocionante e muito bonito. O Natal no sertão. Chega com um sol diferente, esperança e agradecimento. Entre a terra seca e o céu, um lugar e outro. Essa data representa um sentimento só. É uma época muito importante do ano, que é o nascimento de Jesus, né? E também para mim é muito importante porque a família está toda reunida, a gente conversa muito, ria muito. Em cada casa, uma Maria, uma partilha nos pequenos gestos, enquanto os corações se preparam para um momento que representa amor e renovação. A gente fica nessa expectativa da vinda do nosso Salvador, né? Então a gente se prepara todo, faz esses encontros nas casas do Natal em família, vamos preparando a casa, né? Organizando toda a questão da ceia, preparando o amigo secreto, né? Que a gente faz todo ano, prepara a celebração, porque a gente faz também a celebração, né? Da palavra, para a gente reviver esse dia, para falar do nascimento do menino Jesus. Fica ensaiando os cânticos, a gente também fica nesse ensaio, né, do coral que vai cantar. O presépio ganha traços sertanejo, a palha, a madeira, o barro e a imaginação. A história que veio de longe se mistura à realidade de quem vive aqui. No coração do sertão, o Natal não é sobre o que se tem, é sobre o que se divide. É tempo de reencontro, esperança e o amor que é partilhado. Nesse lugar, a religiosidade é forte
e celebra a chegada do Filho de Deus. O Natal no sertão reforça laços. É quando a resistência evidencia quem sempre viveu da fé, mesmo em tempos difíceis. A beleza do Natal é eu olhar o outro, né? A importância que ele tem para mim. Então é isso, é uma riqueza, é uma transformação da vida do cristão. E hoje nós podemos nos dizer que somos cristãos porque ele veio até nós. Por aqui, o nascimento de Cristo não é apenas uma história, é um lembrete de que mesmo no chão mais árido, a fé continua florescendo todos os dias. Muito obrigada, Ana Clara. E agora a gente está ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 8h30 da manhã para continuar falando sobre saúde. É claro que eu aguardo por todos vocês. Um Feliz Natal, pessoal. Até amanhã.